Olá, gêmeos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Gêmeos, combinado? Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, né? Se for o seu caso, eu te convido a assistir os vídeos dos signos fortes do seu mapa, combinado, Gêmeos? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá bom? Energia geral para a próxima semana para os geminianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Energia geral para a próxima semana para os geminianos. Rainha de Espadas. Essa próxima semana você vai dar uma cortada em algo ou alguém ou algumas situações, né, que realmente não estão te trazendo muita alguma coisa. Vamos ver aqui o que isso não está te trazendo, vamos esclarecer. Do que estamos falando? Cai um monte aqui. O Imperador, 4 de paus, 8 de espadas, Cavaleiro de copas, Julgamento, 7 de ouros. Uma energia meio de dominação através de uma manipulação, né? Então, você vai cortar... Vai cortar alguém que vinha com essa energia de manipulação, que você percebeu, ou que tinha muito essa coisa de fofoca, tá? De acusação. Mas você vai estar muito centrado, muito centrada, assim, pra fazer isso, né? Não vai acreditar. Não vai acreditar nas coisas que estão te falando. Porque tem o 8 de espadas que fala desse reequilíbrio mental. Talvez algo tivesse te tomado um pouco aí, te deixado meio nervoso, meio nervosa. Mas você vai cortar, você vai perceber que não fazia muito sentido ficar nessa situação, ficar nesse estado de nervosismo, né? Talvez semana passada tenha sido uma semana meio tensa, porque vem aqui o 4 de paus, né? Que é esse reequilíbrio, né? Tem o julgamento também, que fala dessa finalização justa para algo melhor, tá? E pode ser o contrário também, tá? Se você tá sendo essa pessoa que tá sendo muito centralizadora, muito dominadora, através da atitude de alguém, você vai perceber isso e vai maneirar, né? Então, não tô vendo, assim, uma energia de maldade, de dominação pura e simples, do narcisista, aquela coisa. Eu tô vendo uma energia meio baixa mesmo, sabe? Fofoca, ou eu vou pelo que os outros estão me falando e acabo criando uma situação de conflito ali que não precisava existir. Então, se tinha essa situação de conflito, ela acaba agora essa semana. Ela deixa de existir. Mas fala também assim, esse reequilíbrio, né, pede para que você use a voz da sua experiência de vida e não entre em mais conflitos caso uma outra coisa reapareça, tá? Acabou, pronto, não vamos ficar, como que a gente fala, realimentando, né? Alimentando o conflito. Certo, gêmeos? Vamos ver o que mais aqui. Próxima semana para os geminianos. O que está acontecendo? Eu acho que caíram muitas cartas, mas vou aceitar.
o rato, o cão, o cavaleiro, a foice, a espiritualidade. Mesma coisa, tá? Então, uma perda de tempo que você tinha com esse conflito, tá? Por uma questão até de, talvez, de deslealdade, de fofoca mesmo, tá? Tá forte essa coisa assim, de que não era algo que não me parece que foi algo, uma situação real, assim, mas uma situação de mal entendido que gerou conflito, tá? Então tá falando que essa situação de conflito, isso vai se. Não é que vai passar sozinho, mas se você não ficar mais alimentando, você se reequilibra, seja você o causador do conflito ou a vítima do conflito, tá? Então, assim, manter a calma, não se deixar dominar pelo que estão dizendo, pelo que estão te trazendo, tá? Porque isso te gera uma perda emocional, uma perda, às vezes até material, né? Por conta das decisões que a gente toma quando a gente tá nessa situação de mais ansiedade, mais desequilíbrio, tá? Essa semana as coisas meio que voltam no lugar, mas tá pedindo para que você não alimente conflitos, tá? O que passou, passou. Claro, não é que. Não tô falando de situações assim em que exista uma maldade, em relacionamento tóxico. Não tô falando disso, né? Tô falando das coisas que acontecem naturalmente da vida, tá? Que às vezes a gente também é um pouco responsável. Então, só não alimente mais o conflito, tá? Deixe que o conflito vá embora e não volte a tocar muito nesse assunto, tá? Tá falando que você meio que tem que encerrar isso. Tô com a garganta um pouquinho raspando, por isso que eu tô bebendo bastante água, tá? Vamos ver o que o tarô fala aqui pra gente. De qualquer forma, né, você não precisa ignorar o que foi o acontecido, não é esse o caso. Quando fala de não alimentar, quando eu falo aqui de não alimentar mais o conflito, tá falando sobre, além de você se reequilibrar, você ter uma autodominação, tá? Você dominar a si mesmo. E isso significa que às vezes você vai precisar sair mesmo da situação, né? Tem muitas espadas, tem a foice aqui. Então, às vezes, você vai precisar sair dessa situação mesmo, para sempre, de repente, para que fique tudo bem, né? Para sempre é muito forte, né? Mas por um tempo, para que fique tudo bem, certo, Gêmeos? Vamos ver aqui. Energia geral para Gêmeos para a próxima semana, por favor. O que os geminianos estão passando? O que está acontecendo com esse geminiano e essa geminiana? A temperança. Então para vocês verem, assim, tá dizendo que ficar num estado de desespero, de realmente nervosismo, alimentando esse desequilíbrio, não tá com nada nesse momento, tá bom? Temperança vem falando aqui pra gente manter o equilíbrio, manter a calma diante das situações, observar as coisas como elas são realmente e não criar, tá? Não criar, quando fala de não alimentar o conflito, não continuar criando conflito, porque a gente tem essa tendência, né? Natural. O que mais para o geminiano? O que eles precisam saber? O que eles precisam saber para a próxima semana? A estrela, coisa boa. 10 de copas. Então, veja. Esse conflito acaba e as coisas voltam a fluir, tá? As coisas voltam a fluir. Aqui é o exercício de deixar para trás mesmo, tá? Através desse autoconhecimento, desse autodomínio. Tá? A partir do momento que as coisas são esclarecidas, acabou, tá tudo certo, tá bom? Não ficar guardando rancor, porque isso também não faz bem para você. O que mais? O que mais que o geminiano precisa saber para a próxima semana? A rainha de copas.
Então, esse domínio interno, né, esse domínio das emoções, ele vai ser bem importante essa próxima semana, tá? Porque, né, com esse rato aqui que fala das perdas, né, pode ser que mesmo que você não queira continuar alimentando essa situação, possa ter gente que vá ficar cutucando ali. E às vezes nem é a pessoa com quem você tinha conflito ou a geradora do conflito, às vezes outras pessoas, tá? Vão ficar ali tentando, por fofoca mesmo, né? Tentando saber mais coisas e tal. Então não dê bola pra isso, tá bom? O que mais? Para o geminiano. Cavaleiro de Paus. O que mais? Opa. Cavaleiro de Copas. 4 de Paus. E a Rainha de Paus. Então, é uma coisa muito bacana, assim, né? Porque ao passo em que você faz esse trabalho interno de finalizar, né, o conflito, finalizar, você começa a se reequilibrar, automaticamente parece que as coisas ao redor, elas vão começando a melhorar. Parece que você entra de novo em contato com essa parte sua e da espiritualidade que faz com que as coisas entrem no eixo novamente. Ó, a gente tem aqui a rainha e o rei de copas. Então, se for relacionamento amoroso, né, você vale todo o... Tudo que a gente falou aqui é muito válido, tá? Então, se, por exemplo, você tá numa relação, né, como eu já disse, não tô falando de relações tóxicas, tá? Ou abusivas. Mas se você tá numa relação em que, às vezes, teve esse conflito, e esse conflito tomou uma proporção um pouco maior do que você queria, do que você esperava, porque ninguém quer conflito, né? Do que você esperava, essa frase, né? Porque ninguém quer conflito. Às vezes a gente é viciado em conflitos também. Às vezes a gente acha que o relacionamento ele só funciona se tiver algum conflito. Então, se for isso também, tira da sua cabeça, tá bom? Tem esse domínio interno. E aí, só continuando, né? A partir do momento em que você deixa de dar importância para coisas pequenas, né? Para conflito, coisas pequenas que geram conflitos, vocês têm de novo uma sintonia, tá? A sintonia de vocês acaba crescendo e vocês têm de novo essa conexão. Era essa palavra que eu estava querendo. Vocês se reconectam a partir desse gerenciamento de conflito, tá? Então, assim, gerenciar o conflito, não deixar ele crescer. Outra coisa que veio aqui, né? Aconteceu alguma coisa, resolver. Não ficar guardando, não ficar ruminando isso dentro de vocês, tá? Então, não é que você tem que chegar, aconteceu, você já vai, né, com a fúria toda intensa, falar. Não, você vai pensar, claro, né? Porque, como dizem, a raiva é uma conselheira. Vai pensar. E aí você depois vai expor como você se sentiu e tentar resolver da melhor maneira. Isso, inclusive, para quem está iniciando relacionamentos, tá? Para quem está começando também, ter essa calma, essa tranquilidade e evitar a ansiedade. Vamos para uma mensagem final aqui. Qual é a mensagem final para a próxima semana para os geminianos, por favor? Uma mensagem final para os geminianos. Opa, virou? Não virou? Não sei. Não virou. Mensagem final para os geminianos. Assim, os caminhos aqui vão levar para a paz, né? Para a paz, para o sucesso, para a alegria, tá? Então, controlar mesmo, tá? Controla sua mente para não deixar que as coisas boas fujam de você por conta desse conflito. Porque, assim, tá muito favorável para os relacionamentos, tá? Amorosos. Mas também pode ser... Esses aconselhamentos, eles podem ser aplicados para as outras áreas da nossa vida. Fui pegar a carta que caiu.
8 de espadas. Então, olha aqui, ó, o reequilíbrio. O 8 de espadas caiu aqui e aqui. Deixa eu ver onde mais. Só. Então, esse reequilíbrio, tá bom? O reequilíbrio vem essa próxima semana. É só você se manter tranquilo, tranquila. Certo, gêmeos? É isso que eu tenho para vocês hoje. Se gostou dessa leitura, ficou até o final. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ok? Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, por favor. E a gente se vê numa próxima leitura, combinado? Beijo!